O concurso dos Correios atrasou e isso é bom. Se você quiser que eu seja o seu mentor no mundo dos concursos, que eu monte o seu planejamento, tirar todas as suas dúvidas pessoalmente comigo e participar de um grupo de WhatsApp com pessoas focadas em mudar de vida ainda esse ano de 2024 através do mundo dos concursos, toca aqui em Saiba Mais para conhecer a mentoria da 123 Passeio. Eu vou deixar no primeiro link aqui da descrição o nosso Forms. Você preenche esse Forms da mentoria da 123 Passeio que a gente vai entrar em contato com você para você fazer parte desse time. Salve, salve galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E dessa vez a gente vai falar sobre o concurso dos Correios que atrasou, e você viu primeiro aqui. Há mais ou menos 10 dias eu fiz um vídeo aqui no nosso canal, que foi esse daqui, Correios 2024, análise honesta, e eu coloquei no título o seguinte, contratações até dezembro? Sei não. E nesse vídeo aqui eu falava para vocês que o prazo estava muito apertado para o concurso dos Correios primeiramente sair naquela data e depois fazer contratações até dezembro, e que eu achava que, cara, era difícil que eles conseguissem cumprir esse prazo. Isso não quer dizer que você não deve estudar para essa prova, isso não quer dizer que essa prova não seja uma boa escolha para você, só quer dizer que aquela data que a maioria dos sites estavam dando, que a maioria dos cursinhos estavam dando, que a maioria da mídia especializada no mundo dos concursos estava dando, provavelmente não seria cumprido. E agora, sem surpresa, sai uma notícia na folha dirigida que eu vou colocar aqui na tela para vocês, que é a seguinte: concurso dos Correios atraso no edital empurra provas para dezembro. O atraso na publicação dos editais do concurso dos Correios adia provas para dezembro e mais, confira detalhes. Como houve toda uma celeuma em relação à banca organizadora do concurso dos Correios, que estava prestes a ser escolhida, depois a licitação voltou e depois foi escolhida de novo, isso acabou atrasando a escolha da banca organizadora e, consequentemente, a organização desse concurso. Eles estão dizendo que não vai ser possível cumprir o prazo que estava previamente estabelecido no cronograma e que essa prova pode vir somente para dezembro. A empresa havia prometido o lançamento para este mês de setembro, porém, há chances de atraso. Com isso, as provas só poderão ocorrer a partir de dezembro. Embora o resumo do contrato publicado com a banca indicasse o início da vigência em 24 de setembro, o que permitiria o começo dos trabalhos pela organizadora, essa informação foi alterada. Ou seja, o que aconteceu? Quando eles olharam de novo a informação já não era mais a mesma. O que concurso e folha dirigida consultou nessa segunda-feira, dia 30, e verificou que o início da vigência foi atualizado, passando a valer a partir da última sexta-feira, dia 27, e se estendendo até setembro de 2026, ou seja, com 2 anos de vínculo entre as partes, entre a banca organizadora e os Correios. Portanto, tudo indica que houve algum atraso na contratação da banca organizadora, como eu já havia falado para vocês, embora a assinatura estivesse prevista desde a semana do dia 17 de setembro. Ela só foi finalizada na sexta-feira. E aí, o que acontece em relação a isso? A reportagem do concurso, a reportagem do que concurso foi dirigida também teve acesso à íntegra do contrato assinado entre os Correios e BFC, com todas as partes assinando eletronicamente. Aqui ele está dizendo aqui, basicamente, enfim, todos os termos aqui. Depois eu comento mais um pouquinho com vocês o que tem aqui nessa matéria. Mas, basicamente, o que isso impacta, que é o que você, que é concurseiro, quer saber na prática. Para quando deve vir essa prova do concurso dos Correios? Cara, eu acho que essa prova está muito próxima de acontecer. Eu acho que não há nenhuma possibilidade que essa prova não aconteça. A gente sabe que as coisas acontecem assim mesmo no mundo dos concursos. Eu vinha falando isso do concurso do TSE unificado. Para todo mundo que ficava me perguntando assim, ainda dá? Ainda dá? Todo dia vem alguém aqui me perguntar se ainda dá para o concurso do TSE unificado, para o concurso dos Correios, para o concurso da PF administrativo, para o concurso de TRT, todo dia. E eu falo para você, você tem que começar a estudar o quanto antes. Por quê? Porque as previsões que a gente tem para a realização de provas, elas são apenas previsões. A gente não tem como ter certeza até a saída do edital. E mesmo depois da saída do edital, isso ainda pode modificar, porque, como você pode ver aí, o concurso do TSE unificado modificou. Eu não estou dizendo para você estudar, deixar para estudar uma semana antes da prova, porque pode ser adiada. Claro que não. Mas no caso do concurso dos Correios, que a prova nem saiu ainda, que o concurso nem saiu ainda, e no caso do concurso do TSE unificado a mesma coisa, não tinha saído ainda, né? Agora, obviamente, já saiu. Mas, cara, quem deixou de estudar, teve gente que deixou de estudar para o concurso do TSE unificado em dezembro do ano passado. Veja bem, por quê? Porque não dava mais tempo, porque estava todo mundo dizendo que essa prova ia sair em fevereiro. E aí eu falando, começa a estudar. Resultado, se as pessoas tivessem começado a estudar em dezembro, teriam tido um ano para estudar para a prova, até a data da prova.
Então, quando eu falo para vocês que vocês têm que começar a estudar o quanto antes, é sobre isso aqui que eu estou falando. Por quê? Porque, obviamente, quando essa prova sair, todo mundo vai ficar sabendo, seu pai vai lhe ligar, sua mãe vai lhe ligar, vai sair no Jornal Nacional, todo mundo vai saber, e você que começou a estudar antes tem muito mais chance do que a maioria. Então, isso daqui que está acontecendo para o concurso dos Correios é excelente para você que já começou a estudar e é excelente para você que está querendo começar a estudar. Por quê? Porque você ainda tem um tempinho antes da manada de começar a estudar para essa prova. Então, basicamente, o que eles estão dizendo aqui? Eles estão falando aqui sobre os contratos, aqui eles vão encher um pouco de linguiça e aí vem um ponto que é primordial aqui. A demora na contratação da banca, que deverá culminar em atraso na divulgação dos editais, também impactará a realização das provas. Mesmo que a empresa corresse contra o tempo para realizar a prevista reunião de alinhamento nesta segunda-feira e divulgar os editais na mesma data, ainda assim não haverá tempo hábil para aplicar as provas antes de dezembro. Conforme prevê o projeto básico, o edital de abertura do concurso deve ser publicado no Diário Oficial da União com antecedência mínima de 2 meses da realização da primeira prova. Ou seja, o que eu estava falando para vocês, e eu cantei essa pedra antes aqui para vocês também, eu falei o seguinte, olha, como é que a gente vai ter nomeações em dezembro, sendo que essa prova no máximo, viria em novembro? E aí você tem, cara, depois que essa prova sai, você tem correção dessa prova, você tem recurso dessa prova, você tem que esperar a banca julgar recurso, homologação, tem um monte de coisa, não tem como essa prova acontecer e eles nomearem amanhã. Agora menos ainda, se você assistir o meu vídeo lá, você vai ver que eu falei pra todo mundo, olha, cara, não tem como você nomear as pessoas até dezembro. Muito provavelmente, e agora? Muito provavelmente as nomeações vão ficar para janeiro, para fevereiro, para março, o que, repito aqui para vocês, escutem o que eu estou falando, porque depois vai ficar um monte de gente aqui falando, não, espera para estudar depois do edital. Não, eu estou falando exatamente o contrário, eu estou dizendo para você, comece a estudar o quanto antes, essa notícia é excelente para você, e você não deveria estar esperando o edital para começar a estudar para essa prova. Digo e repito mais uma vez, não espere o edital sair, porém, você tem que estudar de maneira informada, para você não ficar sendo levado a achar que você foi enganado porque a prova agora não vem mais em novembro, ou porque o edital agora não veio em setembro. Não, se você já acompanha aqui o nosso canal, se você já vê as minhas análises aqui, uma notícia como essa para você, você fala, pô, beleza, tranquilo, show de bola, não tem problema, só um pouquinho de tempo a mais. Você sabe diferenciar as duas coisas, de quando é um boato de que, pô, a prova não vai acontecer, ou de quando é uma parada do tipo, não, cara, deu uma atrasada, mas que bom, porque eu tenho mais tempo para estudar e esse concurso vai acontecer. Então, basicamente, o que eles estão dizendo aqui é o seguinte, deixa eu voltar aqui para a tela. Como prevê o edital precisa ter 60 dias entre a data da publicação e a prova. Então, cara, não tem como. Se a gente publicar esse edital aqui em outubro, né? Então a gente teria todo outubro, todo novembro. E aí a prova teria que ser em dezembro. Mas como é que você faz prova em dezembro e ainda nomeia todo mundo em dezembro? Não dá para nomear todo mundo em dezembro. Então, provavelmente, como eu havia falado naquele vídeo anterior para vocês, essas nomeações devem ficar para o começo de 2025, beleza? E também é outra coisa importante para vocês levarem em consideração, que existe um decreto que fala que as provas, pelo menos em âmbito federal, se eu não estou enganado, precisam ter no mínimo 60 dias. Então isso daqui não pode não ser respeitado. Tem que ter minimamente 60 dias entre o edital e a prova. E isso é mínimo, mas pode ser mais. Ou seja, pode ser que a banca organizadora coloque um prazo de 80 dias. Pode ser que o edital saia com um prazo de 90 dias. E aí, adia mais ainda. Ou seja, coloca para janeiro, coloca para fevereiro. E isso é excelente. Se você estiver começando a estudar agora, ou se você estiver no meio do edital, se você estiver vencendo o edital do concurso dos Correios, isso, mais uma vez, repito, é excelente para você, beleza? E aí eles estão colocando aqui. Outro ponto que chama a atenção são os prazos para a entrega do resultado do concurso público. Lembra que eu falei para vocês? Uma coisa é a data da saída da prova, a data que a prova acontece. Outra coisa é a data que eles liberam o resultado final para começar a nomear. Entrega do resultado do concurso até 23 de dezembro de 2024. Seria um presente de Natal, né? Porém, acho muito difícil que isso aconteça. Início das inscrições, pelo menos 15 dias após a publicação dos editais. A previsão de entrega do concurso 23 de dezembro também pode ser comprometida pelo atraso. A contratação da banca organizadora, obviamente que vai ser comprometida. Isso porque o projeto prevê 30 dias para a divulgação do resultado das provas. Ou seja, se as provas vão acontecer em dezembro e tem 30 dias entre a data da prova e o resultado e a divulgação do resultado da prova, só pode ser nomeado em janeiro, fevereiro, março e, né? Mais uma vez, aquela análise que eu tinha feito para vocês nesse vídeo aqui é exatamente aquilo que deve acontecer, o que, repito mais uma vez, não deve fazer com que você
não queira estudar para essa prova, mas sim que você aperte ainda mais o passo para você conseguir fechar o edital dessa prova, para que você consiga ir bem nessa prova e que você consiga não só fechar o edital da prova, mas que você consiga revisar os conteúdos do edital da prova, que é mais importante do que fechar o edital desse concurso, é conseguir sedimentar esse conteúdo. E se você quiser estudar com a nossa ajuda, ajuda da 123 Passei, você tem lá um autocoach, que a gente chama, né? A gente tem esse material que é um autocoach para você, que é um planejamento de 70 dias, com todos os seus passos para você fechar esse edital dos Correios em 70 dias, com tudo aquilo que você precisa em cada um dos seus dias. Estudando 2 horas por dia aqui para você, estudando direcionado, com suas revisões já agendadas, com simulado, planilha de controle, tudo que você precisa para ir bem nessa prova. Além do que, você tem os materiais completos, em teoria mais questões, de língua portuguesa, matemática, informática, direito constitucional e administrativo no ponto certo para o concurso dos Correios, e tudo isso com o precinho que a gente está fazendo em pré-edital. Só neste atual momento de pré-edital a gente está fazendo por metade do valor. Tava 397, está 197. Então aproveita, eu vou deixar no primeiro link da descrição. E bom, basicamente só passando aqui pelo concurso dos Correios para vocês já sabem que vai ser de nível médio, vocês já sabem que a gente tem mais de 3.000 vagas em todo o Brasil e que a gente tem um salário inicial aí. Inclusive eu vou deixar vocês com alguns vídeos aqui meus do concurso dos Correios, falando sobre o salário do concurso dos Correios, o salário real, e falando sobre como estudar para essa prova do concurso dos Correios também, que é um salário de mais ou menos ali por volta de R$ 3.700 a R$ 4.000 iniciais com os benefícios, e também uma estratégia de prova para você que quer começar a estudar para esse concurso. É nesse vídeo aqui que está aqui embaixo, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, clicar no botão de gostei, me seguir lá no Master FCC, conferir o link da 123 Passei aqui na descrição. Tamo junto, até a próxima, galera. Valeu, falou e tchau. Até mais.